Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio da Netfish, a Netflix da Ecotainer. E hoje nós estamos aqui na sede da Ecotainer para respondermos aquelas curiosas perguntas e mitos urbanos que a população mostrou ter no último episódio. Então, vamos comigo que o Paulo tem muito para nos dizer. Olá, Paulo, tudo bem? Já estamos aqui com o Paulo e como podemos perceber no último episódio, muitas pessoas ainda têm várias dúvidas pequenininhas, mas que fazem uma grande diferença. E hoje o Paulo vai tirar todas essas dúvidas, vai nos explicar tudo certinho, não é isso, Paulo? Bom, vamos tentar, ok? Algumas das questões são bastante pertinentes. Sim. E também é para isso que nós temos o Netfish como uma forma de desmistificar aqui um bocadinho algumas ideias, alguns pressupostos que as pessoas têm, algumas dúvidas que obviamente fazem todo o sentido. As perguntas que nos foram colocadas são bastante interessantes. Vamos ver se estamos à altura de as responder. E a primeira pergunta é uma que eu acho que você também deve ter. Paulo, um contentor, ele é pequeno? Bom, os contentores existem para fazer o transporte de carga de matérias-primas e produtos, etc. E, portanto, são equipamentos que já foram desenvolvidos há bastantes anos, portanto, já desde o século passado, que são estruturados através, inclusivamente, de normas da ISO. Okay? Portanto, nós temos os contentores, por exemplo, este é um contentor de 40 pés, okay? Que é aquele que nós utilizamos a maior parte das vezes em todas as nossas construções, em que tem 12 metros de comprimento, tem 2,90 metros de altura e 2,44 metros de largura. Pronto. Obviamente, os contentores não foram feitos para se fazer casas, ok? O que nós fazemos é aproveitar este equipamento, ok? Cuja sua vida útil está muito condicionada não à estrutura em aço, não à questão de ficar com ferrugem ou coisas do género, mas tem muito a ver com a estanquicidade da porta, que ao fim de alguns anos deixa de garantir a impermeabilização total do contentor. E aí é quando ele passa a ser um desperdício, ok? E passa a ser um inerte, porque já não garante a estanquicidade dos produtos e das cargas que vão dentro do contentor. Como sabe, eles são utilizados para transporte marítimo, onde tem toda a parte em alto mar, com tempestades e ondas a entrar para um lado e para o outro. Assim sendo, é claro que nós temos áreas, por exemplo, aqui um contentor de 20 pés, em que tem 6 metros de comprimento, 2,44 de largo por 2,90. Isto dá aqui uma volumetria mais ou menos na ordem dos 15 metros quadrados. É claro que um contentor em si, ok, portanto é uma unidade de 15 metros quadrados. 15 metros quadrados, se nós tivermos a ideia mais ou menos, é tipo um quarto hotel, ou seja, tem a parte da cama, tem a parte da casa de banho e tem ali um hall pequeno, ok? Mais ou menos estaremos a falar dentro dessas áreas. É claro que nós, para aumentarmos as áreas, o que fazemos é o acoplamento de vários contentores e aí já temos unidades com outras dimensões. Neste caso aqui já temos uma área de 60 metros quadrados, em que nós estamos a trabalhar com 2 contentores de 40 pés,
temos aqui um exemplo do que é um contentor já com 30 metros quadrados e podemos ter várias opções. Isto agora é brincar um bocadinho com o Lego, ok? Onde eu posso ter uma casa com 90 metros quadrados com esta configuração, ou posso ter uma casa com 60 metros quadrados com este tipo de configuração, onde inclusivamente eu posso ter aqui um pequeno átrio, ter uma pérgola, ter, sei lá, quase que uma espécie de uma esplanada para termos ali o nosso churrasco e estar com os nossos amigos. Portanto, são várias configurações, como temos também a possibilidade de colocar os contentores na vertical e passar a ter áreas completamente distintas, e aí estamos a falar em áreas perfeitamente normais de uma casa e de uma habitação. Então, resumidamente, podemos brincar com a configuração da casa, desde menores a maiores. E uma das principais dúvidas da Rita era: dá fadiga um contentor? Morar em uma casa de contentor? Não, de forma alguma, até porque as pessoas, ninguém vai viver metido dentro de um contentor, sem janelas, sem portas, sem nada. Portanto, isso não é assim que funciona. Nós utilizamos sim a estrutura, do contentor para fazer a casa, ou seja, em vez de nós estarmos a utilizar lá está, o tradicional cimento, fazer toda a parte de betão, os tijolos, os ferros, etc., nós utilizamos já uma estrutura de aço, que, inclusivamente, até para fazer uma casa está completamente sobredimensionada, porque os contentores estão desenhados e estão estruturados para aguentar cerca de 10 vezes a sua tara. Significa isto que, para um contentor de 40 pés, nós estamos a falar de um elemento estrutural em aço para aguentar cerca de 40 toneladas. Portanto, o que se torna quase que desproporcionado para fazer uma casa. Obviamente que tudo isto requer depois toda a parte de cortes para as portas, para as janelas, para as varandas, e, portanto, é uma casa perfeitamente normal. Não sem qualquer diferença que não seja perceber que efetivamente foi feito em contentor. Então, Rita, fica tranquila que fadiga você não terá. O Sérgio perguntou: e o custo? Qual que é o principal custo de uma casa em contentor? Esse é que é o verdadeiro mito dos contentores, porque muitas vezes temos a ideia que, pelo facto de estarmos a fazer uma construção utilizando o contentor marítimo, que a casa se torna muito mais barata, de facto não é verdade, sim. Se nós formos a somar um conjunto de elementos que está desde o primeiro dia da elaboração de um projeto até à sua entrega da chave, se nós olharmos para o somatório de todos esses custos, sim, em todos os processos nós vamos conseguindo ter algumas economias. Olha, por exemplo, desde logo no próprio projeto de arquitetura, porque sendo nós a fazer o projeto de arquitetura, é claro que nós já temos um conjunto de elementos standardizados, o que permite baixar, de certa forma, esse custo, sendo que depende muito daquilo que o cliente quer em termos dos aspectos arquitetónicos, seja inclusivamente para uma casa de habitação familiar, seja no caso do alojamento turístico. Depois temos aqui também algumas economias que têm a ver com a utilização do estaleiro, Como as casas, praticamente, tanto todos os módulos são feitos em fábrica, significa isto que eu tenho aqui uma redução de custo na utilização do estaleiro, da utilização de uma grua, etc. Portanto, tenho aqui alguns ganhos e algumas poupanças. Como também em função do terreno, Como nós costumamos dizer, quanto pior for o terreno, mais barato fica para o cliente, o que parece uma incongruência. Mas, de facto, como nós estamos a falar de uma estrutura extremamente rígida e sólida, significa que eu, se tiver, por exemplo, um terreno com algum declive,
ok? Eu não preciso de estar a gastar dinheiro, não preciso estar a gastar muito dinheiro em fazer toda a mobilização do terreno, fazer os pavimentos, as lajes, etc., porque eu posso trabalhar com a estrutura de pilares e dessa maneira aproveitar o próprio declive do terreno. Por exemplo, uma das coisas bastante interessantes na utilização dos contentores marítimos é em quintas de vinhos, ok? Nomeadamente na região do Norte, onde temos um declive bastante grande e onde temos os socalcos, e nós podemos aproveitar precisamente a utilização desses socalcos para colocar os contentores e dessa maneira não ter custos de mobilização. E, portanto, se nós olharmos para estas pequenas poupanças, é claro que no final do projeto estamos aqui a falar de valores com algum significado. Quando a casa em si, pois ela depende muito daquilo que são os custos que estão associados aos acabamentos. Okay? E é aí que o custo não é diferente se fizermos a casa em alvenaria, ou se fizermos a casa em LSF, ou se fizermos a casa em outro tipo de estrutura, porque vai precisar de casa de banho, vai precisar de lavatório, vai necessitar dos móveis, vai necessitar das varandas, vai necessitar das portas, vai necessitar do chão, vai necessitar das iluminárias e, portanto, tudo isso são custos e são custos extremamente significativos naquilo que é o valor final de uma casa e isso é indiferente que seja feito em contentor ou seja feito em outro tipo de materiais. Ok. Onde é que está a grande diferença? De facto, é na rapidez com que nós fazemos isto. Sim. Porque, independentemente esteja a fazer sol ou chuva, o facto de nós fazermos as casas num ambiente de fábrica permite-nos a nós ter esta noção de industrialização do processo construtivo. E aí estamos a falar de um ganho substancial que é no tempo. Repare, se nós quisermos traduzir isto em valor financeiro, imagina que uma pessoa está a pagar uma renda de uma casa, ok? E decide, não querer pagar mais uma renda da casa e passar a ter a sua própria casa. Se nós estivermos a olhar para uma construção tradicional que demore 2 ou 3 anos, significa que essa pessoa está a pagar em simultâneo duas prestações durante 2 ou 3 anos, que é a habitação onde ela está, não pode ir para a rua, não vai dormir debaixo da ponte para não pagar a renda da casa e, simultaneamente, está a pagar ao banco o financiamento dessa nova casa. Se nós reduzirmos aqui um ano, significa uma economia substancial e um retorno em termos financeiros bastante grande. Agora, a casa em si, o metro quadrado em si da casa, pois esse não é muito diferente. Agora, olhando para toda esta economia, pois de facto é uma solução bastante interessante. O Sérgio também perguntou se eficiência energética é presente? Sim, a eficiência energética, temos que enquadrar isto em 2 perspectivas. Ok. Primeiro, é a questão da eficiência energética em termos construtivos, ok? E, portanto, e para isso, quer em termos do isolamento térmico, quer em termos do isolamento acústico, obviamente que o contentor tem que ser processado, tem que ser trabalhado, porque de outra forma nós estamos a falar de uma estrutura de chapa de aço com cerca de 2,5 mm e, portanto, quer seja o calor, quer seja o frio, é um excelente condutor e, portanto, temos que fazer toda a parte do isolamento térmico naquilo que diz respeito quer à cobertura, quer ao chão, quer aos painéis laterais. Contudo, a eficiência energética não termina num bom isolamento dos painéis e da cobertura e do chão do contentor, do piso do contentor.
se nós não tivermos cuidado na utilização de janelas com uma boa eficiência térmica, as varandas com uma boa eficiência térmica, o frio não entra pelo lado do contentor, mas entra pelo lado da janela e, portanto, não é possível. E, portanto, é preciso ter atenção na gestão e no equilíbrio, ok, dessa eficiência energética. A outra, que tem a ver também com a poupança em termos de energia, mas isso aí já tem a ver com o tipo de equipamentos que são utilizados, em termos de lâmpadas LED, em termos de utilização do aquecimento, se é com ar-condicionado, se utilizamos outro tipo de soluções, mas isso aí, caso a caso, temos essa gestão com o cliente. Uma dúvida também é, uma casa contentor tem saneamento básico? Como que funciona? Mais uma vez, é como se fosse uma casa normal, ok? Se o terreno tem acessibilidade em termos do saneamento da rede municipal, pois o que nós fazemos é a ligação a esse saneamento, ao saneamento básico e à rede de saneamento da autarquia e da localidade. E, portanto, tudo o que é os esgotos, casas de banho, cozinhas, etc., portanto, tem uma canalização própria que vai ligar à rede de saneamento básico. Se estamos a falar em terrenos que não têm essa ligação ao saneamento básico, nós temos soluções muito interessantes, e uma vez até inclusivamente para a área do turismo, que é a utilização de fossas céticas, ok? Podem ser e aconselhamos viamente que assim seja, fossas céticas biológicas que acabam por fazer esse processamento e fazer todo esse tratamento em termos daquilo que é o saneamento. Mas obviamente tem que ter ligação e tem que ter toda a tubagem, toda a ligação. Todo esse cuidado, não é? É óbvio, não é? Portanto, não é como no tempo da Idade Média, em que se abria a janela e se processava. E resolvia tudo. Não é de forma. Não é. Agora, uma pergunta polêmica. A Flávia perguntou, por que casas em contentores é tão pouco divulgada, já que se trata de algo sustentável, que é muito melhor para o meio ambiente? Pois, eu não sei responder essa pergunta da Flávia. O que eu sei é que nós estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a fazer o nosso esforço e o objetivo do NetFish é precisamente poder, desmistificar aqui algumas ideias pré-concebidas em relação à utilização dos contentores, ok? Nós, em Portugal, as pessoas mais idosas e conhecedoras daquilo que foi todo o processo de imigração dos portugueses em França, aquilo que era o conceito dos bidonville, ok, que eram bairros pobres de imigrantes portugueses que viviam, pois muitas vezes as pessoas ficam com a ideia que vão viver para dentro de um contentor e de uma casa de lata. Não, isso é completamente... não tem qualquer cabimento. Nós estamos a falar simplesmente da utilização de uma estrutura, ok, que não falta matéria-prima, ok? Portanto, é algo que existe hoje e vai existir amanhã, porque amanhã vamos continuar a transportar mercadorias quer pela via terrestre, quer pela via marítima e, mais uma vez, o contentor, ao fim de alguns anos, perde a sua certificação para esse efeito. E, portanto, vamos ter sempre disponíveis no mercado, e isto é uma maneira de reintegrar na economia circular um desperdício que, se não for reutilizado, acaba por ter aqui uma pegada ecológica significativa, e estamos a falar de muitos milhões de contentores em todo o mundo, não é? Ok. O Marco perguntou algo que nós já conversamos aqui no NetFish. Como funciona essa parte de licenciamento? O licenciamento é igual a uma casa normal, ok? Ou seja, se nós formos a fazer, quer seja para o alojamento turístico, quer seja para a habitação familiar, o processo decorre nos termos da lei. Pronto, ok? Ou seja, primeiro temos que saber se o terreno onde vamos fazer a implementação da casa em contentor
portanto, é um terreno urbanizável, isto é, está legalmente habilitado para poder ter uma instalação de uma unidade de habitação familiar ou de turismo, e depois decorre todo o processo, ok? Temos que saber qual é que é o índice de construção que esse terreno permite, temos que fazer o projeto de arquitetura, temos que submeter o projeto de arquitetura, temos que aguardar que esse projeto de arquitetura seja aprovado, Ok. temos que submeter os projetos de especialidade e de estrutura, juntamente com o projeto de arquitetura, para obter o licenciamento e o alvará de construção, e só a partir daí, então, é que nós estamos habilitados para poder fazer uma construção legal, não é? Ok. O Marco perguntou também, é preciso já ter um terreno ou vem tudo num pacote? Nós oferecemos um pacote integrado, ok? Até porque muitas vezes o que acontece é que nem sempre as pessoas são devidamente esclarecidas no momento da aquisição do terreno e depois temos problemas mais à frente, porque afinal de contas não é tão transparente a utilização daquele terreno, ou porque o índice de construção não está ajustado àquilo que a pessoa pensa, ou porque, por outras características, acabam por ter aqui algumas dores de cabeça. Nós, para obviar isso, o cliente só tem mesmo que vir com a ideia, a zona, o local que gostaria de ter a sua habitação, e a partir daí nós fazemos todo o trabalho, desde procurar a angariação do terreno que esteja ajustado àquilo que são os objetivos que o cliente pretende, seja uma vez mais para alojamento turístico, ou seja para a habitação, e fazemos todo o processo também de arquitetura, licenciamento, é mesmo uma oferta chave na mão. Ok. Agora uma pergunta que o Nuno nos fez. Esse projeto, ele é realmente sustentável? Olha, Giovana, a sustentabilidade tem um preço. Sim. Ok? E, portanto, e nós não somos donos do dinheiro dos nossos clientes. Ok? Cumpre-nos a nós ter uma oferta 100% sustentável. E isso, fazemos esse esforço todos os dias em não só pela utilização do contentor em si, mas se nós dentro do contentor depois também não pusermos os materiais, os acabamentos, portanto, toda a parte da energia elétrica, etc., se nós não formos relativamente coerentes com aquilo que é a oferta, só estamos mesmo a utilizar uma estrutura de aço e mais nada, não é? Agora, há aqui uma relação de custo-benefício que cumpre ao cliente analisar, avaliar e decidir. Agora, que nós temos uma solução, não lhe vou dizer 100% ecossustentável, porque isso não existe, mas com um grande nível de sustentabilidade temos, e com uma relação de custo-benefício que a prazo nós percebemos que há esse benefício, mas no momento da aquisição, pois cumpre ao cliente fazer essa avaliação desse custo-benefício. Não é? Ok, e para fecharmos com chave de ouro, o Nuno também perguntou: casas em contentores, nós conseguimos ter um reaproveitamento de água e uma energia solar? Sim, o reaproveitamento das águas pode ser feito através da captação da água da própria cobertura. Okay? E podemos ter depósitos de água que armazenam a água que decorre da chuva e que pode ser aproveitada através da cobertura do contentor. Mais uma vez, isto também é um mito, não é? Que nos perguntam a nós que tratamento é que nós damos à cobertura. E nós dizemos, não damos tratamento nenhum, porque o contentor está feito para escoar água naturalmente. Okay? Ninguém está no meio do navio, okay? com uma esfregona a tirar a água de cima das coberturas dos contentores, porque eles estão estruturados e estão feitos precisamente para fazer esse escoamento das águas. O que nós fazemos é ter todo um conjunto de caleiras que faz a condução da água para depósitos.
E a partir daí temos também a possibilidade de implementar os painéis solares que podemos utilizar e aproveitar a cobertura do contentor, sendo aqui uma cobertura completamente plana, para colocar as estruturas para poder ter a utilização dos painéis solares. Okay? A partir daí, os painéis solares poderão ou não estar associados a baterias que lhe possa dar uma autonomia maior em termos de energia energética, de energia elétrica. Não é? Muito obrigada, Paulo. E agora, se você está gostando de acompanhar toda essa parte teórica, toda a resposta dessas perguntas, desses mitos urbanos que a população tem, eu convido vocês para continuar nos acompanhando, porque vem muita coisa aí na prática. Se você tem curiosidade de como é um contentor desde o momento que está cru a se tornar uma moradia familiar, continue nos acompanhando que vocês vão gostar. Até o próximo!